imaginava conhecer Jerusalém, né? Tinha uma ideia, tinha visto o vídeo e tal. Mas eu não imaginava Massadas, por exemplo. É uma coisa tão absurda. Fala pro pessoal o que que é. Você pega um... Tá no meio do deserto, Mar Morto, pega um teleférico e vai pra cima de uma montanha. Fala pro Sim, pessoal o que que é Massada. Massada é um palácio. Então, pessoal, É. Massada é um palácio dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto, construída há 2.000 anos atrás. Então, a ideia de Massada é que foi construída pelo rei Herodes, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, e ele era completamente megalomaníaco e paranoico. Então, ele constrói... Aí eu acho que o turismo de Israel perderia 50% dos seus lugares se não fosse Herodes. Ele constrói... É. Então, Sai muda as construindo. lamentações. A Torre de Davi não é de Davi, é de Herodes. O túmulo dos patriarcas, Cesareia Marítima, Cesareia também. Massada. Tantos dos Putz. lugares mais impressionantes que tu viu é de Herodes. O cara era Então, maluco com essas coisas, né? De ele construção. constrói obras que demoraram, para outras pessoas demorariam gerações, ele constrói tudo isso e muito mais em 40 anos de reinado. Nossa. Quer dizer, ele faz muitíssima coisa e ao mesmo tempo é extremamente paranoico. Então ele todo o tempo achava que tinha gente bolando planos para matar ele, para tirar ele do poder. Então ele constrói literalmente uma fortaleza apocalíptica, que para se acontecesse uma guerra, uma revolução, qualquer coisa, ele poderia fugir para lá, se fechar, ninguém entra, ninguém sai de Massada, e os soldados dele poderiam guerrear por ele. E assim, Massada tem um esquema de estocar. Tinha um esquema de estocar comida pra caramba. Esquema comida, pra água, colocar água. tudo. Quer dizer, ele constrói realmente uma Mas fortaleza a galera não tá perfeita. entendendo. Eu vou pedir pro. Não sei se dá pra colocar uma imagem. Coloca uma imagem pra gente do que a gente tá falando, né? Porque é em cima de uma montanha, uma coisa absurda, É né? uma coisa absurda. E não é só ele não só faz a fortaleza, ele faz no luxo. Ele tinha uma piscina de água aquecida, pessoal. Ele tinha uma sauna no meio do deserto. Você, na sua casa, não tem. Ele tinha no Ele meio do tinha- deserto, no meio, em cima de uma montanha. Uma piscina de água aquecida com paredes pintadas com afrescos, com pisos de azulejos coloridos, mosaicos. Ele tem um palácio, não é só um palácio. Ele tem 3 palácios em cima de Massada, e um desses palácios, que é o Palácio Norte, que provavelmente é o que vocês viram, é um palácio de 3 andares pendurado no penhasco. É umas coisas assim que tu olha e diz assim, realmente é a loucura dele. E no final das contas ele constrói tudo aquilo pra guerra, né? E no final ele morre de velho e doente, né? Porque não aconteceu nenhuma Matou rebelião a na mulher, época. né? Que ele amava. Então, exatamente. Ele Matou os começa a filhos, imaginar que Miriam, que é a esposa dele, tá bolando um plano pra matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai. Só por via das dúvidas. Vamos Ele matar vai, antes, né? vai e mata ela antes. Mas conta a lenda que ele amava muito a ela e por isso ele guarda o corpo dela num caixão cheio de mel. O Meio quê? assim pra. Isso eu não sabia, não. Ele preserva o corpo dela num caixão cheio de mel. Pelo menos é o que a tradição fala. É, o amor é doce. É, O amor é doce. exatamente. E depois ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Miriam vão bolar um plano para matar ele. Então ele vai e mata os filhos. O César de Roma diz que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Porque Herodes era a família dele, parte era judia. Então ele não comia porco. Então é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Então, ele tem todo o tempo essa paranoia, ele busca matar os inimigos, no final, realmente, ele morre de velho e doente, mas é uma família complicada, o irmão dele se suicidou, Patsael, assim, é família complicada. Como que é? Cesareia, Cesareia também é impressionante, né? sim, ele escolheu um bom lugar. Beira do mar Mediterrâneo, bonito pra caramba, ele também, o palácio dele era logo pertinho, né, do mar. Sim, ele tinha na realidade 2 andares do palácio. Tinha o andar de cima e o andar de baixo era literalmente entrando para dentro do mar. E era uma piscina de água salgada. Tairo, Então- coloca pra gente também imagem aí pra gente, quando a gente tá falando aí que... Então, uma piscina de água salgada, cada vez que a maré subia, enchia a piscina. E quando a maré baixa, esvazia a piscina. Então, ele tinha uma troca de água com a água do mar. Ele tinha hipódromo, teatros. Quer dizer, o alto luxo não é só um palácio, quer dizer, tudo com afrescos. Ponto, né? E Massada, não Massada, desculpa. E Cesareia, ele vai cobrir a cidade de mármore. Então, se tu chegasse no teatro, era coberto de mármore. E o Se chegasse mármore no vinha de onde? Essa é a questão, não tem mármore em Israel, em nenhum Então? lugar. O mármore mais próximo é na Grécia ou na Turquia. Ele literalmente trouxe navios cheios
de pedra, por mais que sejam pedras bonitas como mármore, mas ele trouxe navios cheios de pedra do outro lado do Mediterrâneo, da Turquia e da Grécia, para Israel, para fazer bonito. E no final, hoje em dia, a gente não vê mais a maior parte do mármore, porque mais tarde, quando os turco-otomanos conquistam Israel, eles também querem construir em mármore. Mas em vez de ter que ir até a Turquia buscar mármore, Já estava tudo lá. eles foram até Cesareia, fizeram a limpa e construíram. Então, se tu for hoje em dia, por exemplo, na cidade de Acre, a gente tem Acre no Brasil, tem Acre em Israel também. Se tu for na cidade de Acre, tu vai ver lá uma cidade forrada de mármore. Originalmente foi trazido aquele mármore há 2.000 anos atrás. Então, realmente é inimaginável as construções que ele fez. O próprio Templo de Jerusalém, a última versão do templo, foi construído pelo rei Herodes. O Muro das Lamentações é um pedacinho daquilo. O templo, o complexo do templo, ele tinha de ponta a ponta meio quilômetro. Meio quilômetro. E ele fez aquilo para quê? Porque tinha o primeiro templo, né, que foi destruído. Isso. E ele quer fazer um mais suntuoso, maior, Então, a história é a seguinte. Salomão constrói o primeiro templo, o templo vai ser destruído e 70 anos depois vai ser reconstruído pelo povo de Israel. Mas vai ser um templo pequeno e simples. E aí Herodes, megalomaníaco, ele vê o templo... comigo, Ele deixa comigo e ele faz uma ampliação do templo. Herodes, ele não era bem querido, ele não era bem visto pelo povo de Israel, pelos judeus. Então, é uma maneira dele tentar comprar grades. Olha, eu vou construir o templo de Jerusalém para vocês. Seria talvez se colocar próximo do patamar de Salomão, e por isso ele faz aquela obra. Da base do templo de Jerusalém até o ponto mais alto dele, seria o equivalente hoje em dia a um edifício de 21 andares. Nossa! E o melhor de tudo é que a Bíblia, quando instrui como construir o templo, diz que é proibido colocar qualquer tipo de selante ou cimento entre as pedras. Então, é um edifício de 21 andares de pedra sobre pedra, sem cimento. Sem cimento? Sem cimento. Olha a tecnologia para fazer isso. O que ele fazia é que ele colocava pedras gigantescas e o peso das pedras segurava tudo no lugar. A pedra maior que se encontrou nas escavações, pelo menos até agora, ela tem 14 metros de comprimento, ela pesa 570 toneladas, uma pedra. Ela não está embaixo, ela está em cima para segurar as de baixo. Então os caras levantavam pedras de mais de 500 toneladas há mais de 2.000 anos atrás. Então, realmente as obras deles são inigualáveis. Por mais que a gente possa falar da loucura dele, de como ele era sanguinário, de quantas coisas erradas ele fez, mas ele tinha um bom gosto. O danado tinha bom gosto. Mas é uma loucura ao mesmo tempo que ele faz. Mas são tantos pequenos detalhes que tu vê a genialidade. Por exemplo, ele não queria que as pessoas subissem correndo no Templo de Jerusalém. O que ele faz? Ele faz degraus de tamanhos diferentes. Subindo, porque se tu sobe correndo nos degraus, tu cai. Você cai, né? Então é isso que ele faz degraus de tamanhos diferentes. Ele faz também, são os pequenos detalhes, todas as pedras do muro, elas têm uma moldura com uma textura em volta. Pra quê? Pra nada. Pra ficar bonito. Mas ele consegue fazer texturas diferentes na pedra há 2.000 anos atrás. Tudo manualmente, quer dizer, ele faz texturas nas pedras. Ele faz os muros, eles não são retos, eles são um pouco inclinados para dentro. Por quê? Imagina que se tu chegasse aqui como um simples Galileu há 2.000 anos atrás, o maior edifício que tu viu tem o quê? 2, 3 andares. De repente tu vê aquele negócio suntuoso e se tu chega perto dele parece que ele vai cair em cima de ti. Então ele faz todas as paredes um pouquinho inclinadas para dentro, assim quando tu chega não dá a sensação que tá caindo em cima de ti, para que as pessoas não sentissem medo na hora de entrar no edifício. São todos esses pequenos detalhes e obviamente os pisos, mosaicos, pedras, todo o luxo da época. Mas, obviamente, não é isso que importa. A importância do templo é o templo em si, a presença de Deus. É o santo dos santos, mas Herodes nisso não mexe, ele só faz tudo em volta.